Olá, crianças do terceiro ano. Mais uma vez, a professora Edilândia está aqui, tá bom? Para continuarmos a nossa aula de matemática, não é? Vamos dar início hoje, fazendo a correção da aula passada, né? Ainda sobre subtração, tá legal? Subtração com reagrupamento, com recursos. Vamos lá? Começando pela nossa correção. Materialzinho, né, que a gente vai precisar, que é o livro, lápis, borracha, o caderninho do ladozinho lá, né, para a gente fazer os cálculos, tá bom? Fazer as anotações. Ficou para casa a página 126 e a página 127 para vocês fazerem aí as resoluções. Como é a continuação da atividade, né, anterior, começaremos pela questão 2. Diz assim: no meu aniversário ganhei R$50 da minha mãe e R$20 do meu pai, R$60 da minha avó. Fui à loja de brinquedos e gastei R$30. Quantos reais ganhei? Olha que interessante, né? No dia do aniversário, ganhou R$50 da mãe, R$20 do pai e R$60 da avó. Foi à loja e gastou, dessa quantia, gastou 30. Quantos reais ganhei? Notem que aqui no finalzinho, ó, da situação problema, diz assim, quantos reais ganhei, não é? Então, para se resolver uma situação problema, é necessário que a gente leia a situação problema, né? Procure entender qual é a forma de resolução, né? Se a gente vai utilizar a subtração, se vai utilizar a adição. No caso aqui, a gente está vendo que nós vamos utilizar somente a adição. Por quê? Porque ele ganhou, não é? Ele ganhou 50, ganhou 20 do pai e ganhou 60 da avó. Então, vamos fazer essa continha para vocês verem. Mas antes da continha, nós vamos verificar aqui a opção A. Leia atentamente a situação problema e pinte de vermelho informação que não será utilizada para resolver a situação problema. Por exemplo, vamos utilizar a cor vermelha, né? Para pintar a situação que não será utilizada para a gente resolver. Então, diz assim, no meu aniversário ganhei R$50 da minha mãe, R$20 do meu pai e R$60 da minha avó. Fui à loja, ó, fui à loja de brinquedos e gastei R$30. Então, essa frasezinha aí vai ser a partezinha que não vai ser utilizada para a gente resolver. Então, nós vamos pintar de vermelho essa parte aqui, tá? Ó, vermelho. E aqui também de vermelho, ó. Essa frase você vai pintar de vermelho, porque é a única parte que nós não vamos utilizar para resolver a situação problema. Certo? B. Pinte de azul as informações que você vai utilizar e de verde a pergunta da situação problema. Vamos pensar novamente. Pinte de azul as informações que você vai utilizar. Quais são as informações que nós vamos utilizar? No meu aniversário, ganhei R$50 da minha mãe, R$20 do meu pai e R$60 da minha vó. Essa informaçãozinha aqui, ó, nós vamos pintar de azul. É a informação que a gente precisa para resolver a situação problema. E bem aqui diz assim, e de verde, a pergunta da situação problema. Qual é a pergunta final da situação problema? Quantos reais ganhei? Ó, tá aqui a perguntinha, ó, do final da situação problemas. Quantos reais ganhei? Então, você vai pintar essa frasezinha aqui de verde. Tá legal? C. Ainda sobre a situação problema. Resolva a situação problema e escreva a resposta. A situação problema, vamos ver. Quantos ele ganhou? 50.
da mãe, mais ganhou 20, né, do pai, e ganhou 60 da avó. Se ele ganhou, ele conseguiu, né, obter, né, ele não tirou nenhum. Bem aqui diz assim, ó, fui à loja de brinquedos e gastei 30 reais. Mas no finalzinho da pergunta a gente vê que ele está perguntando assim, a situação problema. Quantos reais ganhei? Quer saber quantos reais ganhou, não é quanto ele gastou. Né? Então vamos lá, unidades e dezenas. Começando pelas unidades. 0 com 0 é 0, 5 com 2, 5, 6, 7, com 6, 13. Pronto. Então, resolva a situação problema e escreva a resposta. A resposta é essa, 113, ganhou 113 reais. 130 reais ganhou, não é 113, ganhou 130 reais. Pronto, 130, não é 113, desculpa aí, ó. 130 reais, tá bom? Por isso que a gente tem que obter bastante atenção ao resolver uma situação problema, tá? Na terceira diz assim, eu tinha alguns reais na minha carteira. Minha mãe me deu 532. Fiquei com 750 reais. Quantos reais eu tinha? Então, vamos lá. 750 reais, certo? Menos 532. Eu tinha alguns reais na minha carteira. Minha mãe me deu 532 reais. Ele ficou com 750. Então, ele quer saber somente quantos reais ele tinha, né? Então, vamos lá. Posso tirar 2 de 0? Não posso. 0 é menor que 2. Vamos pedir, transformar uma dezena em 10 unidades. Certo? Então, aqui vai ficar o quê? 10. 10 menos 2, 8. Como eu pedi uma dezena aqui emprestada, não vai ser mais o numeral 5, vai ficar com o numeral 4. Então, eu posso subtrair 3, né? 3 de 4, 4 menos 3, vai ficar quanto? 1. 7 menos 5, 2. Quantos reais eu tinha na carteira? 218 reais. Bem aqui diz, ó, quantos reais eu tinha? Eu tinha 218 reais. Certo? Essa é a opção 3. Vamos para a quarta questão. Dá um minutinho aí para apagar e a gente dá continuidade aí na próxima questão. Na quarta questão diz assim, Bruno e Ricardo estavam jogando bafo. Bruno terminou o jogo com 45 figurinhas e Ricardo com 16. Bruno venceu o jogo por uma diferença de quantas figurinhas? Certo? Vamos fazer aí pela subtração, pelo método da subtração. Bruno terminou o jogo com 45 figurinhas e Ricardo com 16. Bruno venceu o jogo por uma diferença de quantas figurinhas? Vamos lá fazer a subtração, não é? 45 menos 16. Ó, professor, eu posso tirar 6 de 5? Não posso, pois 5 é menor que 6. Vamos transformar uma dezena em 10 unidades. Então, vai ficar 15. 15 menos 6, teremos número 9. Como eu havia pedido uma dezena emprestada, não vai ser mais 4 aqui, vai ser 3. 3 menos 1, 2. Certo? Então, Bruno venceu o jogo
com uma diferença de 29 pontos. Então, Bruno venceu com uma diferença de 29 figurinhas. Quinta questão. Carlos tem um salário de 2.830 e sua esposa de 3.428. Quantos reais a esposa de Carlos ganha a mais do que ele? Novamente a diferença, né? Tem uma diferençazinha entre um que um ganha e o outro ganha, né? Carlos ganha 2.830 e a esposa 3.428. Queremos saber o quê? Quantos reais a esposa de Carlos ganha a mais do que ele? Então vamos lá. Vamos começar com o numeral maior em cima, né? 3.428 menos 2.000, que é o salário do esposo, 830. Começando pela ordem das unidades, não é? O número de cima, que é, né? A gente deve observar sempre, é maior que o numeral. 8 menos 0, 8. 2 menos 3, eu não posso, porque 3 é maior que 2. Então, vamos pedir uma dezena emprestada aqui, tá? Transformar uma dezena aqui. Vamos obter o quê? 12, né? Vamos pegar uma dezena para cá, vai ficar 12. 12 menos 3, 9. Certo? Na lógica, como eu peguei uma dezena, né? Não será mais 4, vai ficar quanto? 3. 3. Eu posso tirar 8 de 3? Também não, não é? Vou o quê? 13. Pedir uma dezenazinha aqui, vai ficar 13. 13 menos 8, vou obter 5, certo? Novamente, tirando uma dezena daqui, vai ficar 2. 2 menos 2, 0. Olha a diferença aí, de 598 reais. Ela ganha... Quantos reais a esposa de Carlos ganha mais do que ele? Ela ganha 598 reais a mais. Pronto. Quarta questão, quinta questão. Ok? Vamos para a próxima. Sexta questão. A cidade brasileira com a menor população é Borá, em São Paulo, com apenas 837 habitantes. A 10ª cidade com a menor população é Chapada do Areia, em Tocantins, com 1.273 habitantes. Quantos habitantes Borá tem a menos do que a Chapada de Areia? Do Areia, não é? Então, nós vamos fazer novamente aquela subtraçãozinha, né? Observando sempre a ordem em que eles estão. 1.273 menos 837. Vamos verificar aí a situação problema, né? Então, 3 menos 7 eu não posso fazer essa operação, pois 3 é menor que 7. Vamos pedir uma dezena aqui, né? Para cá. Vai ficar 13. 13 menos 7, vamos obter o numeral 6. Diminuindo aqui uma dezena, pois pedi emprestado lá, né, para as unidades. Vai ficar quanto aqui? 6. 6 menos 3. 3.
2 menos 8. Também não posso. 2 é menor que 8. Tá certo? Então, vamos pedir também uma dezenazinha aí emprestada. Vai ficar 12. 12 menos 8, 4. Como a que eu havia pedido também, 0, né? 436 habitantes. Ora, tem a menos 436 habitantes. Devemos observar sempre o finalzinho da situação problema, a pergunta da situação problema, certo? Na finalzinha. Quantos habitantes Borá tem a menos do que a Chapada do Areia? Borá tem a menos 436 habitantes. Na sétima questão, nós temos também uma placa, né, a ser observada. Observe a placa da montanha-russa de um parque de diversões. Nós temos a estatura, né, mínima de 150 centímetros para poder, né, participar aí da montanha-russa. Se eu tenho 132 centímetros de estatura, quanto preciso crescer para conseguir brincar nessa montanha-russa? Né? A plaquinha já está indicando, ó, a estatura mínima é de 150 centímetros. A pessoa tem apenas 132 centímetros aqui, né? Quanto ele precisa crescer para poder brincar na montanha-russa? Novamente, a situação problema vai ser resolvida através da subtração. Vamos diminuir aqui, subtrair, não é? Aí dá os centímetros, de 150 centímetros menos 132. 0 menos 2. 0 menos 2, certo? Eu não posso tirar 2 de 0, né? 0 é menor que 2. Então, vamos pedir ou transformar uma dezena em 10 unidades. 10 menos 2, 8, né? Tirando aqui uma dezena do 5, vai ficar 4. 4 menos 3, 1. Certo? 1 menos 1, 0. Então, ele precisará crescer 18 centímetros, né? Se eu tenho 132 centímetros de estatura, quanto preciso crescer? Preciso crescer 18 centímetros, ó, cm, centímetro, ok? Foi feito a subtração para poder obter os centímetros aí que faltava para ele crescer, ok? Oitava, no início do ano letivo, Henrique, já ansioso para as férias, escreveu em um caderno que faltava 242 dias para as férias. Passaram-se 66 dias. Quantos dias faltam para a chegada das férias? Ele quer saber isso aqui, ó. Quantos dias faltam para a chegada das férias? Então, ele anotou lá no caderninho dele que faltava 242 dias. Vamos lá anotar? 242 dias. Passaram-se, né, 65 dias. Então, ó, diminuiu 65 dias. Então, vamos lá na subtração, pela ordem das unidades. 2 menos 5, não podemos fazer essa operação. Vamos transformar uma dezena em 10 unidades, né? Vai ficar 12. 12 menos 5, nós vamos obter 7. Tirando uma dezena daqui, nós obteremos apenas 3 dezenas. Não posso tirar 6 de 3, então também vou pedir uma dezena para cá, vai ficar 13. 13. 13 menos 6.
Como eu havia dito, não podemos tirar 6 de 3. 3 é menor que 6. Novamente, uma dezenazinha para cá vai ficar 13. 13 menos 6, vamos obter também o numeral 7. Aqui, vamos obter apenas uma centena, né? Então, vai ficar 177. Então, a pergunta diz assim o seguinte, no final, quantos dias faltam para a chegada das férias? Faltam quantos? 177 dias. Faltam 177 dias. Ok, pessoal? Na 9ª questão, em uma folha, crie situações, problemas que possam ser resolvidas por subtração. Troque a folha com um colega para que ele resolva a situação, problema que você criou. Depois confira os resultados, né? Na aula passada eu sugeri que você fizesse, mas que você fizesse com um familiar em casa, né? Seu papai, a sua mamãe, um irmãozinho maior que, né, que você possa ter. Espero que vocês tenham conseguido fazer essa 9ª questão, tá certo? Criar situações, problemas e resolver, certo? Trocando a folhinha com uma pessoa. Para a aula de hoje, nós vamos obter relação de igualdade. Nós vamos obter relação de igualdade, tá certo? Nós vamos colocar lá no capítulo 3, certo? E unidade 2. Nós vamos encontrar lá nas páginas 128 e na 129, certo? Essa imagem aqui. Tá ok? Na 128, vou repetir novamente, abram aí, dá tempo vocês abrirem, enquanto a gente se organiza, né? Então, vai aparecer assim, relação de igualdade. Tá bem aqui, certo? Pode deixar nessa, tia, se puder deixar nessa páginazinha aqui, ó. Legal, porque nós vamos observar, pessoal, essa imagem aqui da tartaruga com a imagenzinha aqui do lado de um senhor, tá certo? Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa tartaruguinha aqui, tá certo? O que tem a ver ela com a aula de hoje, relação de igualdade, tá bom? Neste capítulo, você estudará um pouco mais as operações de subtração e a adição, tá legal? Somando, vocês estão vendo essa tartaruguinha aqui, aqui é na China, tá certo? A gente vê que é a imagem, retrata, né, uma paisagem da China. E aqui, essa tartaruguinha aqui, nós estamos vendo que em cada quadradinho desse aqui, possui alguns pontos. É esses pontinhos aqui que nós vamos estudar hoje, tá certo? Passem agora para a página seguinte, que nós vamos ver a história dessa tartaruga, tá bom? O que é que tem a ver ela com a aula de hoje? Subtração e adição. Certo. Brincando com adição e subtração. Na China, vivia o imperador Yu, que governava o reinado de Floren. Um dia, quando caminhava próximo ao Rio Amarelo, o imperador viu uma tartaruga em seu caminho e começou a examinar o seu casco. Observou que ele formava linhas e colunas, certo? E cada casa continha pontos. Então ele andando, né, certo dia, viu uma tartaruga. Essa tartaruga continha o quê? Linhas, colunas. E dentro dessas casazinhas aqui, dessas linhas e colunas, estavam pontos, né? Então ele observou esses pontos e começou a contar cada um. Contou na horizontal, contou na vertical e contou na diagonal, certo? A diagonal é essa posiçãozinha que a gente vê aqui, ó, certo? Linhas, colunas e na vertical.
Quando ele começou a contar esses pontos na coluna, por exemplo, aqui, ó, na coluna, ele contou 1, 2, 3, 4 pontinhos na primeira casinha. 4, 5, 6, 7 na segunda casinha da coluna. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Observando a tartaruga, ele fez isso, né? Ele contou os pontinhos. Olha que interessante, vou contar os pontinhos dessa tartaruga. Então, contou em cada coluna os pontinhos e cada coluna dava 15. 15 pontinhos. Somando os pontinhos, dava 15. 15 na primeira coluna, 15 pontinhos na segunda coluna e 15 pontinhos na terceira coluna. Ele resolveu observar na linha, contando os pontinhos, somando em cada linha, também ia obter 15. Né? Ele teve uma ótima observação. Aí depois ele verificou, pronto, eu vou observar na diagonal. Né? E contou 2, mais 5, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na diagonal também, ele obteve numeral 15. Na outra diagonal, 15. Certo? Mais embaixo, nós temos uma história, a continuação da história dessa tartaruguinha aí. Né? Da observação dele. Então, ele começou a contar os pontos, primeiro os da coluna da direita, depois os da coluna do centro e depois a coluna da esquerda, certo? Todas as colunas tinham o mesmo número de pontos, tá certo? O imperador fez o mesmo com as linhas das diagonais, como eu havia falado. Espantou-se quando observou que a soma era a mesma. A notícia sobre a tartaruga se espalhou, certo? Chegando às terras além do seu reinado. Maravilhadas, as pessoas concluíram que essa forma de organizar os pontos tinha um significado místico, né? Então, o Ló, que era chamado a tartaruguinha, Ló Chu, como foi chamado o quadrado mágico também, começou a aparecer em pedras mágicas com formas parecidas com as da figura, certo? Então, eis aí a relação de igualdade, tá certo? A relação que existe aqui com os números de pontinhos da tartaruga faz com que a gente veja que tanto faz eu somar os pontinhos, né, na diagonal, quanto na horizontal e vertical, vai dar o mesmo resultado, tá certo? Assim vocês irão fazer também na próxima página. Diferentes números e mesmo resultados. Você deve ter percebido que há muitas maneiras de obter o número 15 com adições entre 3 números, não é mesmo? Assim, podemos também fazer apenas com 2 números, tá bom? Podemos fazer, se for necessário, obter 15 adicionando apenas 2 números. Veja algumas possibilidades, ó. Nós temos aqui o numeral 1 mais 14, temos o 15, certo? O 2 mais 13, obteremos 15. Então, um número menor com o maior, tá certo? Na página seguinte, nós temos também exemplos, que diz bem aqui, ó. Da mesma maneira, poderíamos obter 15 subtraindo 2 números. Um número maior, né? Invertendo por um número menor. 17 menos 2, que dá 15. 18 menos 3 dá 15. 19 menos 4 dá 15. E assim por diante. Com a tartaruguinha, na observação da tartaruga, a gente viu que eram 3 números, não é? Tanto na diagonal, como na vertical, como na horizontal, ó. 3 números. Mas há possibilidades também de se fazer com apenas 2 números. O maior com o menor número, o menor número com o maior e assim por diante. Tá certo? Com esse estudo aí, dessa página aí, na página 131, que vocês vão resolver em casa, tá certo? Vamos fazer um desafiozinho aí na página 131 e ver quem consegue realizar essa atividade.
Mão na massa. Complete o quadro mágico a seguir. Lembrando que a soma de todas as linhas, colunas e diagonais deve ser 15, que nem a da tartaruguinha. Depois indique nos espaços em branco todas as possibilidades de soma que você encontrou. O primeiro já está feito, ó. Faz de conta que aqui é a tartaruguinha. Ao invés de ser pontinhos, não vai ser pontinhos, vai ser através de números, tá bom? Então, você vai encontrar números que na sua horizontal, na sua linha, dê 15, né? Na sua coluna também o resultado, a soma deles dê 15 e na diagonal também. E abaixo, nas colunas, ó, nas linhas e diagonais, certo? Vocês vão colocar os resultadozinhos. Nas colunas, como foi que você fez? Né, para poder obter o resultado 15. Nas linhas, como foi que você fez para poder obter, quais foram os números que você colocou para poder obter o numeral 15? E nas diagonais, quais foram os numerais que você conseguiu colocar, ou vai conseguir colocar, para que dê o resultado 15? Veja que já tem um feito, ó, 4, 5 mais 6. Aqui já deu 15. Quais são os outros números que vai ficar aqui, ó, nessa diagonal aqui? Complete aqui, tá? É uma atividade bem simples, mas que tem que ter bastante atenção de vocês. Tá legal? Segunda questão, vocês vão observar o calendário. Temos as mesmas somas em diagonais. Vamos ver. Observe o quadrado destacando. Vou voltar novamente, calma. Em calendário temos as mesmas somas em diagonais. Vamos ver. Observe o quadrado destacado do calendário abaixo e faça as somas indicadas. Matemática é isso aí. A gente não entendeu, volta de novo para reler, tá certo? Notem que aqui ó, já tem uma somazinha feita. Aí faça a soma com os outros quadrados e o que você nota, tá bom? Essa atividade vocês vão fazer em casa, na página 131. Através dessa explicação, não conseguiu entender, reveja o vídeo novamente e leia o livro também. Tá legal? Na próxima aula, nós faremos a correção. Tá bom? Página 131 para casa. E até a próxima aula, tá bom?